Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Caio, este é o canal Cena, o canal que fala sobre o underground pesado brasileiro. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações, tudo aquilo que você já está habituado. Você também pode ser um apoiador com La Plata, La Grana, La Moneda. É moneda, ô Estevão? Moneda. Tá, alguém tá vendo La Casa de Papel. Então, se você quiser ser um apoiador aí, vá na descrição desse vídeo e escolha o melhor meio de nos ajudar, beleza? Bom, hoje estou recebendo aqui, vou falar estou, porque essa banda bateu forte no meu coração. Eu que sou fã do esporte Metal Morte, gosto de bater uma bolinha ouvindo um death metal, e eles lançaram um descasso em 2020 e, por ironia do destino, está aqui no Family Mob gravando este episódio maravilhoso. E eu estou falando de quem? Post-Mortem Inc. Mas eu não vou falar Inc, porque pra mim é Post-Mortem. Pau na máquina!
Bom, caras, primeiramente, muito obrigado aí por terem aceitado o convite, pego estrada para vir aqui. Baita São honra Paulo. nossa. É, uma banda aí que, porra, vem de Pelotas, do glorioso Brasil de Pelotas. Alguém é torcedor do Brasil de Pelotas? Claro, Né? todos Claro. chamam de... Porra, todos deveria ter Quem pedido não é uma chavante tá camiseta errado, né? Demorou. do Brasil Vou te mandar, de vou te Pelotas, cara. Mas eu queria que vocês contassem um pouco aí da história de vocês. Afinal de contas, o Postmortem tem 17 anos. Quase maior de idade, já dá pra dirigir. Porra, quase. tem aí o mesmo tempo de estrada do Desalmado. Pô, E eu mas- queria saber, assim, como que é pra vocês, além da história desses 17 anos, ser parte de uma escola tão tradicional do death metal que é o Rio Grande do Sul? A gente tem grandes nomes aí que a gente poderia ficar falando aqui. Conta um pouco da história de vocês aí. Cara, começamos em 2003, 4? 2004. Né? Isso. Os únicos originais da banda é eu e o Douglas. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Isso. Daí o Mo, acho que 2007, 2006 entrou com a gente. E 2010 o Juca, que nos acompanhava desde os primeiros ensaios, sempre foi brother nosso. Aí ele começou a tocar baixo, e aí entrou Mandou pra bem. banda. E, cara, sempre foi... No início a gente tocava um pouco de tudo, tava se conhecendo e pá. Daí death metal e ladeira abaixo. E aí só Rolava foi. brodagem com alguma banda dessa escola que tem o Rio Grande do Sul, assim? Cara, desde o início a gente sempre tocou em festivais no Rio Grande do Sul, conheceu os Metal Horror, que virou Exterminate depois. Aham. E, pô, os Torment. Em Torment. Diz aí. Deixa eu pensar. Tem o Rebellion, que eu sou... O Rebellion, a gente, quando começou, acho que eles estavam meio parados. Eles foram voltar eles meio ficaram que parados agora. uma época. Isso. Né? Eu acho que quando a gente chegou nessa galera, foi quando a gente foi convidado pro Storm Festival do Leonardo, que na época tocava na Decimator, né? Isso, vocalista desse Metal, que é uma banda que sempre teve junto com a gente, uma banda de thrash metal. Aham. Baita banda. Mas assim, que eu, quando comecei a tocar, antes de tocar com os guris, assim, eu já acompanhava os guris da Decimator por excursão e pra Porto Alegre, assim. E a Exterminate, principalmente, também, a Mental Horror, né? Antes de ser a Exterminate, era a Mental Horror. Tem uma cena relativamente unida, assim, entre vertentes do estilo no Rio Grande do Sul. Porque eu tenho pra mim que o Rio Grande do Sul é meio que... Fica Uma parte. assim, né? Do tipo... às vezes a gente fica... O pessoal brinca muito que o Sul é um país, assim, paralelo, em parte. E a cena, de certa forma, que eu conheço mais é
o death metal, assim, Sim. pelo histórico. Já citei o Rebellion, já poderia citar o Crisium, que longa data vocês. Mas existe uma cena do metal extremo, assim, que se unifica, de certa forma? Olha, eu acho que sim. Eu acho que por existir uns festivais tradicionais, como o Storm Festival, e o nosso festival também, que a gente sempre tenta trazer, que é o Sounds for the Grave, é um festival que a gente faz anual, que antes da pandemia a gente tinha parado por falta de grana e tal, assim, que a gente sempre ajuda as bandas. Mas existe uma brodagem, assim, bandas que têm material gravado, a gente troca material, a gente tenta, a galera de São Leopoldo e Porto Alegre, que é onde rola mais shows, trazer a gente de lá de baixo do sul, assim, mais do sul, no caso. Mas o que eu acho que separa o Rio Grande do Sul dos outros estados é a distância. E o fato de Santa Catarina também ser muito fechado. Assim, tem bandas ótimas, só que às vezes assim, não existe uma banda, talvez eu não conheça, né? Posso estar falando bobagem, assim. Mas não tem uma banda que represente tanto que faça a ponte, entende? Como a gente tem um estado entre os outros, às vezes falta um canal, assim, sabe? E lá em Santa Catarina tem muitos festivais grandes, assim. Sim. Então a gente sempre tenta tocar lá. Mas é difícil tocar lá e depois subir, sabe? Então tem esse empecilho da distância, eu acho, assim. Entendo. E, caras, quais são as principais influências, assim, da banda? Eu não consigo enxergar uma em específico. Mas... Mas- classiqueira. Cannibal Corpse. Cannibal Corpse mesmo? Morbid Angel, Dayside, os veião da... É, os veião do Death os Metal, né? os clássicos clássicos, death Os metal. clássicos Aí aí, o Crisium entra Death, junto, né? Obituary. Nice. Aí acho que depois pega uma vibe mais extrema, tipo Crisium, aí pega Nile, pega Hate Eternal, Carcas. Carcas entra também. Todo mundo fala que é muito Morbid Angel aquela música, mas eu também eu vejo um acho Carcas bem ali porque é meio Morbid melódico Angel, e tal. Aí assim. pega a galera também, Bloodbath aí, os caras mais, Bloodbath. mais daqui, desse, mais Aliás, 2000. então, já que você citou uma banda recente, assim, o que vocês ouvem? Normalmente, tira a escola clássica. Essa aí não vale, que é tipo... É a banda que vai falar, minha influência é Sepultura, Napalm. Não, esquece. O que vocês têm ouvido, assim, de bandas recentes, dessa nova safra de death metal, que inclui vocês, né? Poxa, é difícil, eu Eu acho. ouço... Putz, esqueci a... Peguei no calcanhar de Aquiles pegou. aí, É, pra não, se não. acompanha, hein? Aquela que eu sempre boto que eu esqueci agora, pô. Cara, eu ouço muito esses death técnico bizarro novo, aquela do brother do YouTube lá. A gente nem lembra os nomes das Artspire. bandas novas. Ah, cara, eu ia falar sinceramente... Mortal. Asian, pô, muitos fretless loucos, maravilhosos. Porque tem uma onda nova. Eu pergunto porque tem uma onda nova. Você tem o Blood Incantation, tem o Gate Creeper. O Blood Incantation é uma banda que eu ouvi bastante. Aquele Spawn... Tô ligado? Spawn lá. Spawn, blá, 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 aquele disco eu ouvi pra cacete. Mas é meio estranho, assim. Hoje em dia eu tô meio com dificuldade de pegar uma banda e falar, porra, que massa, e escutar que nem eu escutei Morbid Angel nas antigas, assim. Sempre volto pra lá, sempre volto pros ela Acaba clássicos. voltando sempre pra Acaba voltando, Tem né? uma banda chamada Undeath, que é uma banda que eu tô escutando bastante agora. Undeath, é. Que é uma banda bem massa, assim. E ela tem uma vibe canibal, mas ela se diferencia um pouquinho, assim, e ficou... Eu Né, acabo, que é. eu acabo escutando muito Psychroptic, que é uma banda da Austrália que eu gosto muito, sim. Mas é Psychroptic, Fretless, maluco. o cara é foda no Tem baixo. Skeleton assim. Remains também. E tem que é várias massa. bandas que eu escuto Skeleton é boa. porque Skeleton Remains, eu gosto do cara, essa banda é muito boa. Porque resgata o Morbid Angel, sabe? Então eu acabo escutando bandas novas que meio que resgatam as bandas clássicas, assim, sabe? Porque Sem querer isso, sabe? Na real, eu perguntei justamente por isso. Eu vejo que muito das bandas da safra nova, elas meio que copiam muita coisa do clássico. Do clássico, é. Isso me incomoda de certa forma. Me incomoda um pouco, porque falta uma parada mais original. Eu mesmo, quando falo em alguns debates sobre death metal, eu costumo dizer que aquele death metal sueco, ele é igual a Copa do Mundo. Cada 4 anos você tem uma chuva de bandas que fazem a mesma coisa e elas morrem, assim. Tem várias bandas. E o que me chama a atenção no som do Postmortem é que, apesar de vocês beberem em fontes clássicas, vocês não copiam nada, assim. Não que toda banda acaba tendo alguma coisa. Sim. Mas eu acho que o som de vocês é muito original nesse sentido. Tem alguma coisa que vocês se apegam pra não ficar preso às coisas clássicas? Não. Ou é natural? Não, assim? cara. Eu acho que é Não, natural. artista. Bagulho vem. Eu acho que também tem uma coisa da gente ser muito crítico com a gente. A gente escuta um riff, se ele não... Cara, se o riff não... A gente não bangueou com o nosso próprio riff, então não serve, sabe? Então a gente vai refazendo o riff, vai refazendo, quando vê já virou uma outra coisa. E o nosso processo de composição, assim, às vezes eu vou com o Bruno pra casa dele, a gente compõe,
depois manda pro Mo, a gente tem um grupinho lá no WhatsApp, naquela coisa, manda as demos ali, e aí um vai reescrevendo e quando vê virou outra coisa, sabe? Então é uma coisa que metamorfose as músicas, assim. Tanto é que as letras são a última coisa, solo, isso aí tudo vai depois, assim, sabe? Porque as coisas vão mudando. Vocês têm o lance técnico, mas tem a sonoridade, é o que você falou. Tipo, eu ouço pra ver se eu curti. Tem que ser bom pra gente banguear, sabe? Pra galera banguear. Tem essa vibe entre vocês, assim, ó, bom, Acho que se sim. eu banguei, tá valendo. Sim, com certeza. Se alguém chegar do tipo assim, porra, em 1 minuto, 800 riffs e que nenhum é legal, mas Nada bate. Isso que a gente Aí não tá quer, isso que a fora. gente não quer. Não, a gente descartou a música inteira, assim, né? Tchau. Não rolou. Não, e tá difícil E de é isso tocar, aí. vai ficar ruim ao vivo, sabe? vocês pensam quando compõe assim, ao vivo vai funcionar. Isso. Com certeza. Ah, sim. Porque na verdade metal é diversão, entendeu? Sim. Pode ser death metal, pode ser extremo, mas assim, a galera tem que gostar, sabe? Eu tenho que gostar porque eu queria me ver como um fã da minha própria banda, sabe? Então eu tenho que gostar, assim. Então a gente pensa nisso. Eu tô perguntando porque é muito raro isso. Eu também tenho esse hábito, tipo, eu tô compondo algo tal, bom, esse aqui, ó, a galera vai curtir. Isso é musical? Porque tem muita gente que faz death metal e fica um negócio bruto, que não é musical, assim. Eu respeito o lance extremo, sabe? Daquela Sim. coisa de ser brutalidade. Mas eu acho que aí se perde, porque não tem um riff que Você guarda. Que você guarda. Então, o que adianta fazer, sabe? Isso é minha opinião, né? O que diferencia, inclusive, o Morbid Angel, né? De Sim. muita banda. Todos os riffs são bons, assim. Isso Pra aí mim. sempre rola. Pô, esse aqui o galera vai bangar. É aquele lá que você canta, né? Do tipo, você tá na fila esperando pra comprar um pão e você tá cantando o riff. Isso aí é raro. Não, é o nosso... Tem o Rubira lá, que é o nosso brother lá de Pelotas, que apoia a cena pra caralho lá. E tipo, a gente sai do ensaio. Se ele tá cantando algum riff nosso, tá, interessante. Tá. E ele que nos acompanha sempre. Então ele já fica lá, esse riff aí, bateu. Tá, legal. Bom. Massa. Bom, vamos Mantém esse. segundo bloco aí de pedrada. Show
Bom, primeiro de tudo, quero dizer que aqui foi unânime que é a banda mais cheirosa que já passou pelo Senna. O death metal também é cheiroso. Tem muita gente aí Com que já certeza, passou cara. por aqui numa asa. Se tivesse o troféu aí, troféu Asa Brasil, o negócio ia ficar... Show do Catinguelê. Ia ficar feio. Mas aqui os caras, ó, todo mundo... Vocês usam uns creminhos no cabelo aí, que eu tô ligado? Aquele tapa pra né, deixar banguear direito. A gente já sofreu preconceito por causa do cabelo, inclusive. É mesmo? O cara da cena fala, esses cabeludos aí. Não vou apoiar esses metal shampoo. Esse metal É shampoo. mesmo, metal fecha shampoo, aspas. velho. Claro. Não vou apoiar esses metal shampoo aí. Já rolou, já rolou. Ah, mas era um magrão que tinha recém ficado careca, Mas sabe? era Então, um bagão que é Aí eu- careca. Nada contra os carecas, mas... Não, mas pô, aí eu tô nada solidariedade aos carecas Tem até aí. amigos que são, mas... é. Só que vocês estavam passando o som ali, eu tava olhando, falando, pô, que saudade de ter um cabelo Pra ficar cheiroso. pra dar uma bangueada gostosa. Não tem mais, cara, já era. Cara, eu queria perguntar pra vocês aí, vocês já tiveram a oportunidade de dividir palco com o Crisium, Obituary, grandes nomes aí. E aí eu queria saber de vocês, qual que rolou maior identificação? O que vocês aprenderam com essas bandas assim? Porque tem gente que acha as bandas são consagradas tal, é um bando de cuzão. E muitas das oportunidades não é bem Sim. assim. Cara, sem dúvida nenhuma, o Obituary, né, Obituary foi do incrível, caralho. cara. Completamente maravilhoso. Os Assim. caras são firmeza? São. Ah, total, Ah, total. cara. Demais, demais. a gente Tipo a gente, só que em outra nós, banda, cara, sabe? a gente tava que nem aqui, ó, nós, assim, ó. Tinha dois camarinzinhos. Aliás, tinha dois camarins. O nosso que era o Zinho e tinha o deles que era o Zão. Aí eles passaram ali. Tô falando aí, não sabe. E aí tá, ficamos tomando breja. Jack Daniels, lá Abre-se com os os caras. freezers. É, o Possessed foi massa pra caralho A também. gente tocou com o Dark Funeral, os caras foram... O cara reclamou, pediu a caixa emprestada pro Douglas e reclamou que mesmo? tava enferrujada. Caralho. Sim, pô. Reclamou, Teve a não audácia quis de usar, reclamar. cara. Pô, A petulância do cavalo. Os Possessed foi massa pra caralho, pessoal, muito gente boa. Bah, os processos foi massa. Foi né? muito Os caras muito aparentemente são correria. O Dark Funeral é uma galera correria ou é meio... Cara, correria. foram... correria. chegaram, tava Profissional, estressado, profissional. não rolou nada. Sabe? Mas assim, são profissionais, são profissionais. Todas as bandas bem profissionais. Ah, e deu ruim na van e tal, então... Ah, inclusive o Obituary é o guitarrista, um dos guitarristas do Gruesome, que é uma banda que a gente curte pra caralho também. Gruesome, é. Gruesome. Do Possessed, isso. Ah, desculpa, é processo. Cara, aí tendo esse aspecto dos shows e o que vocês dividem, vocês acabaram tendo um acúmulo de aprendizado e chegou o Conqueror Worm. Eu acho um descasso, tá? Queria primeiro Pode crer. disso Muito obrigado. aí Valeu. já repetir Valeu. os meus parabéns. Belíssimo trabalho. E, cara, tipo assim, nesse trabalho tá a cara do que é o post-mortem, literalmente? Ou vocês acham que dá pra dar um outro salto? Eu acho que é Espero um bom... que a gente dê outro salto. Eu acho que é um bom resumo de tudo que veio até aqui, né? Mas acho que o próximo material que vier não vai ter aquela cara ali. Já vai ser outra vibe. É, Eu acho. Espero. É porque Porque nesse álbum mudou muito. tem músicas de toda a história, Tem. toda a trajetória da banda. A primeira, Of Mars and Wars, que a gente vai tocar, a gente tocou. Acho que é o tem- primeiro tem guitar 15 pro que o anos essa Bruno música. passou pra eu tirar. Foi Of Mars. 1978. Em 74. E- Não, e no pois é. próximo e disco a entrou gente quer como primeira experimentar música mais. do disco. Tem tipo Of Mars, que é muito antiga. E, por exemplo, a Disfigured e a... Esqueci o nome da outra. Forever Demais, Demais. obrigado. Foi tu que compôs? Que a gente compôs assim, ó. Já tinha gravado todo o disco. Falou, não, a gente precisa de mais duas, porque tá muito curto. Aí a gente escreveu rapidão e gravou e pum, socou no disco. Então são tem duas coisas, músicas do tem caralho. um salto de tempo, assim, de composição enorme. Eu Isso é muito eu bom. acho assim que pro próximo disco a gente quer experimentar mais dentro do death metal, mas trazer mais coisa também. Trazer outras coisas fora do extremo, mas trazer pro extremo, sabe? Sabe? Talvez mais uns instrumentos diferenciados, assim, sabe? O Mo toca trompete, a gente gosta de outras coisas tá também. rolando uma moda disso Solo aí. de saxofone. Eu que sou contra o saxofone no metal Cara, extremo, mas assim, eu tô acho que... começando a ceder com relação a isso. É que assim, É eu acho que massa, assim, ó, cara, já tá fez louco. tudo, que nem a gente tava falando. Todas as bandas já fizeram todas as outras coisas. E não adianta a gente tentar fazer coisa diferente com os mesmos instrumentos que a gente já toca e todo mundo toca, sabe? Então, pra trazer uma camada nova de som, eu acho que pode trazer outras coisas, sabe? Porque o Brasil, cara, o Brasil é gigantesco, a gente quer usar outros elementos, mas não trazer outros ritmos, tá? Mas outros sons pro metal extremo, assim, pra experimentar dentro Os disso. timbres. Outros timbres, Talvez música. Vocês são muito bons de partes mais
com melodia e cadenciada, viu, cara? Pode crer, muito obrigado. Aí fica a dica aí pra, Massa, pra experimentar aí. pra experimentar, porque com saxofone bem tocado, A gente tem uma amiga que toca com saxofone, que riff usa do saxofone. instrumento, usa distorção e faz o caralho ali no bagulho, e é trimassa, sabe? E é trimassa trazer outras coisas, assim. Sim, mas não, imagino. Mas isso é uma vontade, tá? Isso é uma vontade. A gente não sabe o que vai acontecer. não sabe. Já estão trabalhando em algo? Vamos começar, Tá devagar. tipo, primeiro a gente queria vir tocar no Senna. Full power em tocar no obrigado. Senna, ensaia pra cá, e depois, aí vai. Tem 2 músicas aí que rolou, assim, estão lá, se pá vem, se pá Mas não. pode ser que a gente refaça elas também, né? Estão preparados para tocar esse ano? Porque esse programa já vai estar em 2022, já vai... Sim. Estamos se Então, preparando. aí, só estamos pra entrar preparando numa pra van. isso. Agora, Com gente fedida. a gente ficou um ano. Porra, eu queria entrar numa van com vocês, cara. Vamos dar ali, Vocês mano. ofenderiam qualquer vendedor de Natura. Eu sei, o que eu vou fazer aqui? Eu não tenho o que vender porra nenhuma. Cara, até pra finalizar, agora um papo um pouco mais sério, vocês são uma das poucas bandas de death metal que falaram abertamente em diversos momentos, assim, postagens contra contra o fascismo, contra o governo. Isso não é normal no metal extremo. A galera é mais despolitizada. E eu nem procuro cobrar uma postura muito politizada. Como que é pra vocês? Vocês sofreram algum tipo de... A galera falando assim, pô, tá misturando política com death metal. Cara. Ou não, foi tipo de boa. A galera no sul é mais... Não, acho Ou não, a galera do sul é mais... Porra! Não, a gente Você tá Mas falando de tem metal. babaca, né? Em tudo que é lugar, né, cara? Mas o nosso círculo de amizades aí, onde as bandas que a gente convive e tal, tem muita influência também do pessoal de Rio Grande, né, cara? Os punks de Rio Grande. Então tem a influência do punk, assim, né? Então, o Rio Grande do Sul tem muito punk. Então tem essa coisa de contestar as coisas, sabe? Saquei. Então a gente não podia não falar nada, sabe? Porque não adianta a gente ficar ali tendo um monte de views e mandar noção pra tudo que é lado e não se posicionar. Porque eu acho que... A gente é um ser político, né? Aquela coisa toda. Metal Não tem é isso como aí, não né? falar, né? Momento E o metal histórico, né, política, cara? Momento de certa histórico te forma. obriga. Quem não leu as coisas tem é porque como não não. leu as letras, sabe? As letras têm mesmo que de uma forma Velada tem. Sim. Velada tem. massa. E sempre são metáforas, assim, sobre a morte, né? Por causa do metal morte. Mas geralmente tem uma mensagem subliminar sobre a opressão, ou sobre, sabe, a gente ser explorado. Sempre tem isso, assim. Ah, que massa. Bom, é importantíssimo ter um Aí posicionamento. chegamos num momento que, cara, Não tem como. não cara. tem como, meu Não irmão. dá como não Puta falar merda, nada, né? sabe? Sabe? Tá pesado, o troço tá pesado. Quem não tá enxergando, porra. Não viu até agora? E quem não enxerga é porque não quer, tá ligado? não Então quer enxergar. vai tomar no pois cu, é. sabe? Quem não Tá quer tudo enxergar. bem demais pra ele, mesmo em meio a merda, né? Vai se fuder. não, Tá estranho. Tá estranho. Tá tudo Essa bem, tá pessoa não estranho. tá tudo bem, tá estranho. Bom, caras, muito obrigado aí pela presença de vocês. Valeu pra A caralho, gente vai Zé. pro último bloco de som. É isso aí. Metal extremo na veia.